existe uma certa intenção de colocar uma tarifa zero nos ônibus de Fortaleza e é uma ideia que eu acho um tanto perigosa, porque a gente sabe que nada é gratuito, tudo vai ter que ter algum tipo de preço, vai ser colocado embutido em algum imposto, etc. E com isso eu decidi pegar um dos textos que eu tenho guardado aqui, faz um tempo que eu tenho interesse de estudar essa questão política, e botar ele em pauta, falando sobre qual é a minha visão sobre isso. Basicamente eu tinha um projeto que era uma mudança da tarifa de transporte público, junto com a criação de cabines de espera para trazer maior segurança, como se fossem os estandes e que o passageiro teria acesso ao transporte público, orientação do transporte público, etc. Ah, vou basicamente ler o projeto. A tarifa de integração entre ônibus municipais ajuda a poder trocar de um ônibus para outro dentro do município, que é o que a gente tem hoje em dia. Você tem o acesso a poder trocar de um ônibus para outro, só saindo, sem ter que pagar um valor a mais, supostamente, sem ter que pagar um valor a mais. E com uma margem de 2 horas para se utilizar desse serviço. Aí, continuando. Com a informação muito divulgada de 2 horas para a utilização de um valor apenas. Porém, uma coisa comum é ver paradas com poucas pessoas em locais isolados, o que dá liberdade de criminosos agirem. O projeto que proponho inicia com a mudança da tarifa de um valor completo por todo o percurso / período para um valor escalável de acordo com o deslocamento. Nos ônibus intermunicipais já presenciei ser usado esse conceito. Quanto maior o percurso percorrido pelo passageiro, maior o valor pago. Foi uma viagem que eu fiz para Caucaia, eu acho, era um trânsito intermunicipal que eles tinham basicamente essa dinâmica. Você pagava um valor a mais se você fosse para um tal local e para outro você pagava um valor menor. Bem interessante. Ah, nos ônibus municipais já presenciei ser usado esse conceito. Quanto maior o percurso percorrido pelo passageiro, maior o valor pago. Seria necessário um mecanismo de cobrança imediata assim que o passageiro entrasse pelo ônibus, no caso na porta, ou até mesmo dispositivo na catraca. Isso seria usado basicamente aquela mesma técnica do RTIF, que são aqueles cartões virtuais que as pessoas conseguem entrar na portaria dos prédios sem ter que fazer todo aquele processo. Você só tem um cartão e tem um leitor com uma energia magnética. Não sei bem como funciona, mas basicamente é isso. Você tem um campo magnético que faz com que ele funcione, envie a informação de qual é o cartão que está ali e ele recebendo essa informação ele faz a decisão de que aquela pessoa tem certos acessos àquele prédio ou não, certo? Escalável de acordo com o deslocamento. Nos ônibus intermunicipais, seria necessário um mecanismo de cobrança imediata assim que o passageiro entrasse pelo ônibus ou até mesmo dispositivo na catraca, e uma segunda cobrança no momento de saída, algo semelhante a cartões com sensores TIF de segurança em prédios. O projeto deve ser bem concordado junto às empresas de ônibus. Acho que tudo era para ser concordado com o capitalista, né? Mas isso é totalmente burlado. Empresas de ônibus para conferir as brechas abertas, trazendo lucro para ambas as partes. Lembrando, tem que ser concordado exatamente por isso, porque não adianta trazer lucro apenas para uma das partes. Deve buscar sempre, o mercado ele deve buscar esse lucro para ambos, trazendo lucro para ambas as partes, consumidores e fornecedores. Uma das questões seria levar em conta que o percurso feito será menor do que seria necessário cobrar. Assim, a mudança traria melhoria para o passageiro pagar mais barato pela viagem e menor lucro para a empresa de transporte. E analisando a hipótese que o passageiro irá sair no terminal de ônibus, a cobrança deve ser pausada ao entrar no terminal e retornada ao sair. Basicamente, teria que ser feita uma cobrança parelhada. É um trajeto muito longo. Ainda assim, como a gente já tem uma cobrança específica, seria analisado de uma maneira que o trajeto, seja longo, seja curto, ele tivesse a cobrança segmentada de acordo com esse trajeto para ficar mais viável,
Eu vou dar aqui o exemplo usando basicamente a taxa de hoje. Ela poderia ser uma taxa padrão de entendimento para esse projeto? Poderia. Só que é claro que pode ser que as empresas quisessem modificar essa tarifa, analisando esse percurso. Mas o exemplo vai ser mais ou menos um entendimento disso. Murilo é um indivíduo que sobe na Avenida Misterral. Eu vou botar aqui o Murilo como um estudante para caso eu precise usar esse exemplo como estudante. Mas nesse momento eu vou usar apenas a questão dele ser um indivíduo. Murilo é um indivíduo que sobe na Avenida Misterral em direção ao terminal do Antônio Bezerra. Vamos botar aqui uns 500 metros. Terá uma cobrança mínima de 1,20 ainda no ônibus. Ele entrou, passou pela porta, tem a cobrança, ou pode ser colocado também o mecanismo na catraca. Um leitor dessa passagem na catraca. A inicialização da cobrança na catraca. Tendo o mecanismo no ônibus de pausa da cobrança ao sair pela porta usada no terminal. Por exemplo, a gente tem aqui uma porta específica para uso do terminal, que assim você não precisa mexer nas outras portas, é uma porta mais larga. Então essa porta poderia ter o mecanismo de pausa de cobrança, assim como reinício de cobrança no caso de entrada. Tendo o mecanismo no ônibus de pausa da cobrança ao sair pela porta usada no terminal, estabilizando que o indivíduo já pagou a entrada do terminal. O indivíduo pega o ônibus em direção ao centro da cidade. Pronto, aqui ele pegou o ônibus, ele subiu na Misterral, passou pela catraca, teve a primeira cobrança, desceu, passando pelo mecanismo de bloqueio de pausa de cobrança. No terminal ele esperou, pegou o ônibus, entrando, então reiniciou, tirou da pausa no caso a cobrança, e ele já está dentro do ônibus do centro. Tudo seria um sistema totalmente integrado. Em relação ao centro da cidade, o mecanismo entra em ação pausando para quem sai, iniciando para quem entra. Então o Murilo, quando ele saiu do ônibus do Antônio Bezerra, de entrada do Antônio Bezerra, ele pausou o mecanismo e ao entrar no do centro, ele reiniciou o mecanismo já com ele salvo na cobrança anterior. Assim, Murilo terá sua cobrança pausada por descer no terminal e ao entrar no próximo ônibus pela porta do meio, terá reativação da cobrança, estabilizando no valor de tarifa mínima. Então, revisando, até agora Murilo só pagou 1,20, certo? Ele só pagou 1,20. Porém, caso desça no Norte Shopping, terá mais uma cobrança de 1,20, totalizando 2,40, pois será duas cobranças mínimas. Certo, duas cobranças mínimas. Ah, mas é um percurso pequeno, já foi 2,40. Certo, mas o percurso ele pode ser analisado até isso. Ah, o que será o percurso mínimo? Às vezes o percurso mínimo pode ser exatamente o que vai cobrir uma boa parte desse percurso. Por isso que o valor pode ser relativo ao valor atual da tarifa. Então, pode ser que até o Norte Shopping seja 1,20, mas também até próximo a um trecho específico da Bezerra de Menezes ainda seja 1,20. Isso pode ser analisado como que o próprio cidadão, o próprio consumidor pode regular isso daí. E isso daí tem suas vantagens que eu ainda vou falar depois. Certo? Então vamos lá. Retomando. Murilo só pagou 1,20. Caso desça no Norte Shopping, terá mais uma cobrança de 1,20, totalizando 2,40, pois serão duas cobranças mínimas. Porém, caso desça no final, pronto, chegou no final do percurso, terá uma nova cobrança, desta vez de 2,40, porque ele pagou 1,20 lá na Misterral. Só que agora ele fechou o percurso, ele foi até o final do percurso. Então não foi só 1,20 mais 1,20, foi 1,20 da primeira parcial e 2,40 da finalização. Então foi além do valor que já foi cobrado na sua entrada na Misterral, totalizando 3,60. Tá ok? O 1,20 do primeiro percurso, 2,40 do segundo percurso. Os valores devem ser calculados de acordo com a viabilidade do serviço, levando em conta a tarifa atual. Sendo assim, as rotas que hoje custam 3,60 ainda custariam 3,60, porém com valores variando de acordo com a necessidade do passageiro.
podendo até mesmo fazer parte dos indivíduos adaptarem suas rotinas para economizar, estimulando a atividade física. Tá aí uma das questões que pode trazer vantagem essa dinâmica. Porque, por exemplo, eu já entendi que a minha cobrança eu vou pagar só 2,40 para transitar, como o exemplo de Murilo. O Murilo pega na Mister Hall, é cobrado 2,40 até o Norte Shopping. Mas um pouco a mais, ele ainda é cobrado 2,40. Ou um pouco a menos. Então o que que acontece? Ele pode começar a se adaptar. Um pouco a mais do Norte Shopping, vamos supor que ele já seria cobrado os 3,60. Já de cara ele já seria cobrado a 3,60. Então o Murilo já seria regulado a pensar, pô, eu vou economizar uma grana. Esses 1,20 que pode fazer alguma diferença, eu vou economizar esse final de percurso. Em vez de gastar 1,20 a mais, eu vou finalizar ele a pé. Então isso incentivaria a diminuir o sedentarismo. Poderia incentivar até mesmo o uso daquelas bicicletas compartilhadas, porque ele poderia, o Murilo pega o ônibus de 1,20, pagou 1,20 até o terminal. Do terminal ele decidiu pegar uma bicicleta, porque a bicicleta é gratuita, então ele pegou a bicicleta do lado do terminal e foi até o centro. No centro, do lado do centro, vai ter um local para ele estacionar a bicicleta e assim não ter cobrança. Então, no final do percurso, ele vai gastar por dia 2,40 nesse percurso que eu falei. Porque hoje ele paga 7,20. Só que nessa dinâmica, ele pagaria só 2,40, que é uma mínima de ida e uma mínima de volta. Por isso que incentivaria a questão da acabar o sedentarismo. Talvez, por exemplo, pessoas que queiram. Isso pode ser até um incentivo para pessoas que não conhecem essas tecnologias esses incentivos da prefeitura, né, da bicicleta, etc. Vamos lá, tá meio longo aqui. Porém com valores variados de acordo com a necessidade do passageiro, podendo até mesmo fazer parte dos indivíduos adaptarem suas rotinas para economizar estimulando a atividade física, baratear a vida de trabalhadores e estudantes em geral, como por exemplo, se ele faz esse trajeto 2,40 até o 2,40 até o Norte Shopping, do Norte Shopping até o Benfica, ele sendo um estudante, ou até mesmo até o Norte Shopping, do Norte Shopping para a UFC, já é um percurso curto, então ele poderia usar a mesma dinâmica. Ele vai satisfazer tanto o estudante, como eu tinha falado que ele é também um ponto-alvo por ser estudante, como também o funcionário daquele local. Um prestador de serviço para a UFC. Então, ele também é beneficiado dessa maneira. Que aí a gente sai um pouco daquele nicho de dizer que o estudante é o que tem a necessidade de ter uma tarifa diferenciada porque ele não tem uma vida financeira bem estabilizada. Mas o prestador de serviço ele também não tem uma vida financeira estabilizada. Ele está tentando ganhar também o pão de cada dia. Então, por que nós temos que colocar exatamente aquele que está estudando em um patamar de diferenciação com aquele que, ao mesmo tempo que está tentando ganhar a vida, está tentando pagar as custas daquele estudante também? Então, uma política ela não teria que ser feita exatamente apenas para um nicho de pessoas. Ela tem que ser feita exatamente para todos os indivíduos poderem aproveitar ela. Então, por isso que eu acredito que seria muito mais viável você não analisar as coisas apenas do ponto de vista do estudante. Vamos dar taxa zero para estudante. Tá, mas isso tem um custo. Tem um custo para quem? Tem um custo para aquela pessoa que é analfabeta e ainda assim não está tendo nenhum tipo de recompensa por isso. Porque, ele é analfabeto, então teoricamente ele não usa aquele transporte. Aí ele está pagando aquela faculdade, por exemplo, né? Aí a gente entra nas questões de cotas por questão financeira, etc. O analfabeto ele paga a faculdade pública para pessoas que às vezes ele não tem filho, não tem nenhum tipo de motivação para pagar aquele produto. E ele teria que pagar também a questão do ônibus sem utilizar aquele serviço. Então é incoerente você criar
criar essas discriminações. Então, vamos lá. Por ser Pronto, aí entra outra questão. Como daqueles que geralmente não pegam o ônibus urbano por ser mais um custo além do ônibus interurbano. Tem um ponto aí que é bem interessante, que vai abordar o outro trabalhador, que é aquele trabalhador que ele mora na cidade, cidade menor, né, ou cidade considerada como metropolitana, mas ele trabalha na cidade central. Por exemplo, é muito comum você ver ônibus muito lotados saindo de Fortaleza para Calcaia, são os ônibus interurbanos. São aqueles trabalhadores que pagam a tarifa do ônibus interurbano e a tarifa do ônibus municipal. Então, veja bem, a gente faz uma política pública exatamente para o fortalezense. Só que a gente tem que analisar que o fortalezense é apenas parte daquele que traz riqueza para Fortaleza. Não é só ele que traz a riqueza, mas o morador da região metropolitana também traz riqueza com o seu trabalho. Então, nesse ponto, seria interessante você pensar, pô, o cara tá pagando 3,60 no ônibus interurbano, vamos supor que o ônibus interurbano tá 4 e... botar 5 reais. Tá 5 reais do... Não, vamos ficar fácil aqui a história. 3,60 no ônibus interurbano e 3,60 o ônibus municipal. Esse indivíduo, ele mora na região metropolitana e ele vai ter que pagar essas duas taxas, porque ele não tem integração municipal com intermunicipal. Tudo bem, eu entendo que são políticas diferentes. O próprio mercado poderia resolver isso, pode ser que alguém queira apontar isso. Só que o mercado, infelizmente, ele é limitado também pela possibilidade dele ser coagido a mudar as suas políticas por causa dessa questão das leis municipais contra as leis, digamos assim, a lei intermunicipal. Então, por esse motivo, a gente volta naquele ponto de que o mercado ele poderia resolver, poderia, só que ele não tem a força para resolver porque ele está sendo barrado pelas leis. Mas vamos supor que ele pudesse isso, né, essa questão de temos como fazer uma política pública municipal, no caso municipal de Fortaleza em si, para contemplar também com esse benefício os moradores de fora, os moradores da região metropolitana. Então é muito simples, você cria uma dinâmica que ela beneficia a todo mundo. Voltamos à questão do estudante, voltamos à questão das cotas. Pronto, eu vou cobrar apenas o percurso. Então, vou parar só um instante aqui. Então, vou tentar aqui. Basicamente, ela tem que beneficiar todos. Então, vai cobrar aquele percurso do interurbano, do intermunicipal, do morador que é da metrópole. Isso já vai beneficiar, porque ele vai pagar, por exemplo, R$ 3,60 do seu município, que aí você não precisa manipular o município vizinho, mas se no seu município ele conseguir pagar R$ 1,20, já beneficiou essa pessoa, já trouxe alguma forma de benese para quem já está trazendo riqueza para o seu município. Então seria muito mais coerente nesse ponto de vista. Vamos lá. Pagar o valor de ônibus interurbano. Que aqui o que eu botei foi basicamente que o valor do ônibus interurbano passou facilmente de R$ 6. Por quê? Porque realmente R$ 3,60 no interurbano, R$ 3,60 no municipal, ele passa muito fácil R$ 6 de ida. Então R$ 12 de volta, fácil ele pagaria normalmente no seu cotidiano. Só que nessa nessa questão que eu estou falando, nessa teoria, ele pagaria o quê? Nesse mesmo cálculo, ele pagaria 3,60 mais 1,20, 4,80, 4,80 em duas viagens. Então, na ida e volta dele, ele pagaria menos de R$ 10. Uma economia muito boa para ele, em comparação com o que é hoje. Vamos lá. Aí, vamos lá. Essa medida serve também para criar zonas de espera, que aí é um conceito que eu quero botar aqui. Zonas de espera, eu acho que vou botar em outro nome depois, mas não importa não, é só entender que dá para entender depois. Zonas de espera são locais em que, ao pagar a taxa mínima, como no exemplo do Murilo, ele subiria no ponto de espera da Misterral em direção ao terminal, um local protegido do sol,
com menor possibilidade de abordagem por criminosos e iluminado. Aperta o botão do ônibus. Pronto, eu vou primeiro explicar como é o ponto de espera. Basicamente já existe algum ponto bem parecido, só que existem funções que eu acredito que não existam nesses pontos de espera hoje em dia, que é principalmente no caminho do centro, que é um local que você é colocado lá, basicamente é como se você fosse colocado mesmo por algum dos ônibus que você tiver no caminho. Você ou é aberta a porta, você entra para essa zona e você fica ali. Ela não te dá acesso a nenhum tipo de, digamos assim, a integração verdadeira. Digamos que você ainda fica muito perdido de saber se você tem que continuar naquela porta, se você tem que ir para outro local, e você tem uma certa dificuldade de saber qual o ônibus que está vindo. Não sei se aquilo traz segurança, pode ser que traga, mas essa teoria da zona de espera que eu quero colocar é basicamente para cobrir muitas outras coisas que pode ser que estejam sendo cobertas nessa de hoje, pode ser que não. Que seria, voltando aqui, uma proteção do sol, e ela não seria somente a um local específico que a gente já sabe que tem um fluxo muito grande. Ela seria basicamente locais muito melhor espalhados, de uma maneira que as pessoas se sentissem confiantes de entrar nela, próximas à ideia do ponto de ônibus, mas um ponto de ônibus um pouco mais seguro em vários aspectos, até mesmo da questão de saúde, porque se for analisar o calor, né, de pegar um ônibus a certo período da tarde, se você tiver um local coberto, tanto contra a criminalidade como a questão do clima, pode trazer uma saúde muito maior. E aqui eu falo na questão de, não só da questão de climática, como também iluminação, a questão de deficientes físicos, porque, por exemplo, para um deficiente, seja cadeirante, seja cego, surdo, para ele ter acesso ao ônibus é uma complicação muito grande, porque o ônibus ele não tem uma acessibilidade adequada para certos aspectos dessa viagem, como, por exemplo, para o cego. O cego não tem como saber qual que é o ônibus que está vindo na sua direção. Então ele vai depender muito das pessoas para saber isso daí. Essa cabine poderia cobrir essa brecha, né, do a deficiência da própria dinâmica que a gente trabalha hoje. Assim como o cadeirante ele tem que torcer primeiramente para que o ônibus que venha seja com acessibilidade, que esteja funcionando, etc. Então ele vai dar sinal e só depois que ele vai ter abrir a caixa de presentes para saber se ele foi o presenteado com essa viagem. Parece basicamente isso. O surdo, eu não sei, não tenho como dizer basicamente qual seria a maior limitação nessa questão do, do ingresso, né, no ônibus, mas provavelmente todas essas deficiências e muitas outras que podem ser citadas, elas têm algo que nessa cabine ela poderia ser buscado um, uma adequação, certo? E vou usar o exemplo do Murilo, que eu estava usando até agora, que é basicamente o Murilo ele está num ponto específico que ele não sabe se passa o ônibus, que é o 217. Aí como é que ele vai saber? Nessa cabine ela vai ter exatamente a informação, quais os ônibus que passam ali, qual itinerário, pode ter algum tipo de ordem, algum tipo de informação prévia sobre aquele itinerário, né, daqueles ônibus. Você pode ter, por exemplo, uma forma de notificar que você está aguardando aquele ônibus, como por exemplo, o deficiente visual, ele não vai ter como saber como que aquele ônibus está chegando. Então a gente coloca no painel uma forma em braille que ele possa saber, olha, esse ônibus, esse itinerário, clico nesse botão para sinalizar que é este ônibus que eu estou aguardando. Então aquilo dali pode criar algum tipo de sinal luminoso, não luminoso não, né, porque ele é cego, né? Mas algum tipo de sinal sonoro, assim como para o surdo pode criar algum tipo de sinal luminoso. Então que vai servir também os dois sinais, eles podem servir para o deficiente, o pessoa que necessita da cadeira. Então é basicamente isso. O próprio painel ele teria essa possibilidade de ajudar nisso.
principalmente porque ele teria como usar as funções que já são, teoricamente, para ser implementadas de acordo com o tempo para o ônibus, que são GPS. O GPS já estaria coordenando, porque o GPS seria uma forma de coordenar essa questão da tarifa ser adequada, de acordo com cada percurso. Então, tem o GPS no ônibus para fazer a tarifa da maneira adequada. O mesmo GPS está mandando a mensagem para os postos, os pontos de espera, as zonas de espera, no caso. Então, clicou lá, um cego clicou, ele já sabe que tem uma previsão específica para aquele ônibus. Ou, pelo menos, vai ter como essa sincronização ajudar nessa questão. Agora, críticas em relação ao sistema atual. Uma crítica que faria sobre a forma de cobrança atual é que a propaganda demonstra ser algo vantajoso para o cidadão poder mudar de quantos ônibus quiser no intervalo de 2 horas. Inclusive, na primeira divulgação do recurso, foi colocado o exemplo de uma dona de casa que pegava o ônibus, fazia suas compras e voltava para casa de ônibus, pagando apenas uma passagem. É, esse ponto eu estou sendo bem sincero porque, sinceramente, eu gostaria de ser tão rápido quanto essa senhora, pois em menos de 2 horas ela pagou a passagem, se deslocou, fez as compras e conseguiu pegar um ônibus. Acho que o mercado era na esquina da casa dela, porque não vejo um cenário que isso vá acontecer no trabalhador comum. Porque o trabalhador comum ele não vai ter como fazer exatamente como essa senhora, né? Além de que o trabalhador comum pega no mínimo 2 ônibus para ir para o seu trabalho e lá ele fica. Ele fica. Ele pegou passou o passe lá, que supostamente dá o direito a você usar durante 2 horas, e vamos supor que ele chegou no seu trabalho em 1 hora e 20. Tá, existe um recurso que é disponibilizado, que é poder usar até 2 horas, só que geralmente ele não vai usar essas 2 horas, mas é colocado dessa maneira. Não que os recursos a gente precise usar até o final do recurso, mas é uma coisa um tanto fantasiosa você imaginar dessa maneira, certo? Cadê aqui? Porque ele fica lá. Ele não só bate o ponto e corre para o ponto de ônibus, né? Como se ele batesse o ponto, opa, cheguei, gastei só 1 hora e 20 do meu passe card, agora eu volto e tal. Não é assim, ele gastou 1 hora e 20 e foi aquele dinheiro ali, certo? Então, o mesmo Murilo, por exemplo, ele pagou 3,60, chegou no Norte Shopping, pronto. Não, hoje ele paga 3,60, chegou no Norte Shopping e é isso aí, morreu a vantagem dele. Se fosse na técnica do que eu tô falando, simplesmente o Murilo foi, chegou no Norte Shopping com 1 hora e 20, tá, pagou 2,40. Pronto, certo? Pela teoria. Deixa eu ver aqui. Mas o quanto se encaixam na vida. Então, essas 2 horas parecem bonitas no imaginário, mas o quanto se encaixam na vida das pessoas ter direito a 2 horas de troca de ônibus ao invés de poder trocar de ônibus da forma que propus. Pois na minha teoria, pelo menos eu paguei a tarifa mínima da Mister Hall para o terminal, vou até o terminal e de lá para o Norte Shopping. Posso descer, fazer minhas compras e voltar para o terminal. Na teoria menos otimista, se eu for cobrado 2,40 por ida e 2,40 por volta, ainda terei pago somente 4,80 nesse passeio sem me prender em um relógio de 2 horas imaginário. Basicamente a mesma teoria que eu coloquei para o exemplo do Murilo é a que eu estou usando aqui. Mas, por exemplo, há uma compra, eu sou um comprador de aplicativo, e eu estou usando o ônibus, por exemplo. Eu vou, pego o ônibus no ponto que o Murilo pegou, fui até o norte, fiz as compras, demorei mais do que 2 horas e eu voltei para o mesmo ponto e eu paguei apenas 4,80. Essa é a teoria. No ponto do bilhete único, eu posso ir e voltar e pagar só os 3,60. Sim, teoricamente sim. Só que ao mesmo tempo você se prende a uma teoria de que essas 2 horas eu consigo me encaixar dentro dessas 2 horas. A vida ela não gira em torno dessas 2 horas. Você não tem como, por exemplo, ir para o cinema, como em vez de eu ser um comprador, eu vou botar aqui o Murilo foi e voltou porque ele foi assistir algum filme. Então ele foi, pagou 2,40 na tese lá, né? Assistiu um filme e voltou. Pagou 4,80 no total. Hoje, o Murilo, para ele conseguir ir e voltar assistindo um filme, ele tem que assistir o quê? Um curta-metragem, né? Então, é uma
uma ideia de 2 horas imaginária, certo? Pode satisfazer a dona de casa da propaganda do projeto, mas a realidade da, diria, 90% das pessoas não se encaixa nessa propaganda. Outro problema que já encontrei na dinâmica atual é a cobrança em duplicidade. Pelo menos eu acredito que aconteça isso, mas pode ser que eu esteja errado. Mas vou colocar aqui essa informação. Ao menos foi algo que me aconteceu. Se você pegar um ônibus, como no exemplo do Murilo, 217, entrar no terminal, entregar um lanche para alguém, sair pela porta da frente do terminal, sair do terminal a pé e pegar o mesmo ônibus, o mesmo cobrador, etc., a pé e pegar o mesmo ônibus do lado de fora do terminal, acredito que tem uma nova cobrança. Como se você tivesse tentado burlar o sistema pagando a passagem para um terceiro. Que é claro que tem como isso acontecer e tal, mas é um caso à parte. Não sei se foi um bug para mim, mas me lembro de já ter passado por algo do tipo. Então, a menos que eu esteja errado na minha teoria, a dinâmica atual tem suas controvérsias em comparação com a proposta desse texto. Pois na minha dinâmica, eu teria uma cobrança mínima na entrada, no caso, eu fui no ponto do Murilo, né? Cobrança mínima na entrada, a pausa, finalização de cobrança ao sair pelo portão do terminal e ao pegar o ônibus fora, uma nova cobrança mínima, ficando no valor de 1,20, diferente dos possíveis 7,20. Então, basicamente, na teoria, na teoria do que eu estou apresentando, ele ficaria duas cobranças de 1,20 se tornando 2,40. Na teoria do que pode ocorrer a cobrança dupla, hoje seria 7,20, uma diferença bem grande, né? Diferente dos possíveis 7,20 da hipótese de duas cobranças da integração falhar. Então, é basicamente. Cadê? Me perdi aqui. Cadê? Duas cobranças. Basicamente, pagar pelo consumo. Pelo consumo. E talvez fique. Peraí. De duas cobranças da integração falhar. Isso aqui eu não sei o que eu falei, mas tudo bem. Isso aí. Talvez fique certo dilema em que as empresas iriam ganhar a origem, no caso a origem do lucro. Os repasses podem ser organizados por percurso / administração. Por exemplo, peguei uma Topic 57 na Perdigão Sampaio. Aí já estou mudando um pouco a questão do Murilo para um pouco antes do Murilo. Peguei uma Topic 57 na Perdigão Sampaio e desço na Misterral, em uma cabine de espera. Já tive a cobrança da taxa mínima de 1,20. Isso foi 1,20 na Topic. E esse valor já foi passado para a empresa da Topic. A cobrança é pausada na cabine de espera e o próximo transporte vai retomar o procedimento e tirar o lucro. Então é basicamente uma tutela de cobranças. O primeiro tutor de cobrança é a Topic. Ele pegou a pessoa na Perdigão Sampaio, caminhou, foi até a Misterral no ponto que o Murilo vai chegar. Vamos supor que é o mesmo Murilo. Murilo subiu na Perdigão agora e foi até a cabine. Esses primeiros 1,20 vão ser pagos diretamente para a empresa da Topic. Como ela vai fazer de maneira interna, aí eu já não sei, mas basicamente já foi administrado um valor inicial de 1,20. Agora o Murilo vai fazer aquele percurso que já foi falado, que ele pegou a cabine de espera, agora eu já estou botando como cabine de espera, antes era zona de espera, mas basicamente é a mesma coisa. Pegou a cabine de espera e fez o percurso que eu falei, até o Norte Shopping. Nesse caso, sim, ele teria o valor de 3,60 até o Norte Shopping, porque ele optou por pegar três, de certa forma, condições. Primeira condição, da Perdigão até a cabine, da cabine até o terminal, certo? E do terminal até o Norte Shopping. Então teria as três cobranças. Sim, nesse ponto eu concordo. Que ele vai provavelmente exceder o valor dele. O valor que o Murilo, digamos assim, se propôs. Mas e se na verdade essa cabine ela cobrir até o. Porque aí a gente já chega nessa questão de se ela cobrir até parcialmente até o Norte Shopping. Então ele já seria dois valores apenas. Ele estaria escolhendo fazer a integração. Porque se o percurso hoje da Topic é exatamente até o Norte Shopping,
ele pode ser cobrado o valor de R$ 2,40 pelo percurso até o Norte Shopping e não seria cobrado esses R$ 1,20 por fazer uma integração no terminal, certo? Então, mais uma vez, a tese ela está mais próxima da realidade desse ponto, não, de uma realidade favorável ao Murilo nesse ponto, do que hoje que ele simplesmente vai ter que torcer para conseguir pegar a Topic, da Topic ele vai ter que ir, atravessar a avenida, pegar um ônibus e entrar nesse processo. Vamos lá. Já foi repassado para a empresa de Topic. Isso é basicamente para adequar ao raciocínio de como seria a cobrança, né? Porque aí, fazendo de acordo com o exemplo anterior, primeiro ponto vai ser repassado para a empresa da Topic, segundo ponto vai ser repassado para a empresa de trânsito. O percurso é de acordo com quem estiver com a tutela dessa cobrança. Se ele começou e finalizou na Topic, é a Topic que vai receber todos os lucros. Se ele começou e finalizou no ônibus, é a empresa de ônibus que vai receber todos os lucros. Se ele fez de maneira partilhada, de acordo com cada um, fez 4 percursos, os 4 percursos foram 4 veículos diferentes, os 4 veículos diferentes vão receber proporcionais ao seu percurso. E isso seria basicamente uma forma de levar as empresas a terem um instinto de competitividade, porque é como se, por exemplo, eu quero que esse cliente continue comigo do começo ao fim do percurso dele. Então ele teria um motivo para reformar os seus veículos, atender com velocidade, atender com educação, caso você tenha algum tipo de atendimento, porque na verdade a tendência que a gente tem nesses sistemas, inclusive, seria de não ter o atendente físico, seria de ter apenas o motorista. Mas o atendente que for necessário, seja o motorista, seja qual for, ele vai ter uma determinação maior, né, de acordo com essas metas, digamos assim, que a empresa ela provavelmente faria imposição, de ter um sistema muito mais favorável à satisfação do cliente. Então essa é a teoria, está aberta à discussão.